primeiro turno, vocês viram que os candidatos estavam usando praticamente os podres dos outros para atacar. Então a gente estava vendo de um lado o Boulos falando mal do Ricardo Nunes, dizendo do BO com a sua esposa, dizendo até que o cara agrediu a esposa, e do outro a gente estava vendo todo mundo atacar o Boulos falando que ele praticamente era invasor de terra, falando sobre as pautas do MST e tudo um pouco mais. Só que agora já acabou isso, a gente já sabe todos os podres de todo mundo, seja do Nunes ou seja do Boulos. E adivinha qual vai ser a moeda de ataque agora dos candidatos? É a coisa mais inesperada que você consiga imaginar. Nada mais e nada menos que a Enel. Pois é, sabe a empresa responsável pela energia de São Paulo, que agora tá um apagão e tem um lugar que até hoje não tem energia? Parabéns, você virou pauta de debate. Bora lá entender o que tá acontecendo. Porque de um lado a gente tem o Ricardo Nunes, que joga a culpa da energia ter caído nos ministros do Lula, e do outro a gente tem o Guilherme Boulos, que joga a culpa na incompetência do Ricardo Nunes. Então já virou um esquema muito louco isso aí, e você precisa entender porque isso vai mudar os rumos das eleições. E eu não tô falando nem de brincadeira, não. Essa presa e esse apagão vai mudar o rumo e o destino de quem vai ser o prefeito de São Paulo, gente. É muito drástico e muito louco, mas é a verdade. E vamos falar de uma coincidência. Surpreendentemente, tem um horário eleitoral, na hora de apurar os votos, que toda santa vez dá o mesmo resultado. Já perceberam isso? Bora conversar então sobre política, que eu vou te trazer algumas revelações surpreendentes nesse vídeo. Então já senta aí e bora lá falar de política. Vocês já repararam nessa linda curiosidade aqui? Caso curioso, né? Eu não sei se alguém joga no bicho aí, mas se alguém for jogar no bicho, eu recomendo jogar o número 1845. Porque na segunda eleição da Dilma, a Dilma ultrapassou o Aécio Neves exatamente às 18 horas e 45 minutos. Na última eleição para presidente, o Lula ultrapassou o Bolsonaro exatamente às 18 horas e 45 minutos. Aquelas curvinhas que se cruzam, né? E ontem o Boulos ultrapassou o Pablo Marçal exatamente às 18 horas e 45 minutos. Essa é uma coincidência, mais uma coincidência aí para vocês avaliarem, mas quem joga no bicho é um número bacana, 1845. Põe aí o que vocês acham, é só coincidência mesmo? Ou será que não? Melhor comentário a gente põe no próximo vídeo. Porém, agora vamos falar dessa confusão toda louca da eletricidade mexendo e movendo, eletrizando, na verdade, a Prefeitura de São Paulo. Para quem não sabe, aconteceu um apagão em São Paulo e praticamente por conta de uma chuva, né? E a situação em São Paulo tá meio drástica, porque deu esse apagão geral e a energia tá voltando aos poucos na cidade. Alguns pedaços não têm energia, outros pedaços têm energia. Tá uma situação tão caótica que praticamente o estoque de vela acabou de muitos lugares e tem gente carregando os seus celulares praticamente em conveniências, porque não tem energia na sua casa e até hoje não voltou, e praticamente faz uma semana que já deve estar aí com essa energia cortada. Mais ou menos uma semana. Mas o que acontece? Se a energia corta e o caos vira, é praticamente um belo de um palanque para político aparecer jogando a culpa em alguma pessoa. E foi o que aconteceu. Porque de um lado a gente tinha exatamente isso daqui. O que aconteceu? A gente ficou o dia inteiro, desde sexta-feira aqui, cobrando a Enel para fazer ligação da energia. E aí a gente não via os carros. O pessoal da Enel falou, não, tá trabalhando, a gente não via os carros, aguardando, eles não apareciam. Fomos atrás das garagens da Enel e qual foi a nossa surpresa? A nossa infeliz surpresa quando a gente colocou o drone, os carros parados no pátio. Olha que irresponsabilidade, essa empresa que tem a concessão do governo federal, que eu já estou pedindo desde o ano passado para cancelar esse contrato com a Enel, depende do governo federal, do ministro irresponsável de Minas Energia, que eu fui lá e não fez nada. Depende da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é do governo federal, também nada. E o contrato prevê que tanto o ministro poderia ter iniciado a caducidade desse contrato, a gente já teria substituído essa empresa, não estaria tendo esse transtorno todo. Uma empresa irresponsável. O governo federal, pelo contrário, ultimamente falando que vai renovar o contrato com essa empresa. Nós não queremos essa empresa aqui em São Paulo. É uma irresponsabilidade o que ela está fazendo com a nossa cidade, o sofrimento das pessoas. Muita gente perdendo as coisas na geladeira. É inacreditável. Já aconteceu em novembro, aconteceu no começo do ano, agora novamente isso, e a Enel não cumpriu nada daquilo que ela se propôs do plano de contingência. Ainda bem que todo o plano de contingência da prefeitura foi colocado em funcionamento, a gente está com os equipamentos funcionando e atuando. Então fica aqui o nosso registro da nossa indignação
dessa empresa estar com os carros parados, sem ter gente para poder fazer o serviço de recuperação da rede de energia na cidade de São Paulo. Pois é, de um lado a gente tem isso, o Ricardo Nunes falando que a culpa é do ministro de Minas e Energia. Mas de um outro lado, mais militante, a gente tem outra situação diferente. Salve Avenida Paulista, nós estamos aqui agora exatamente há 14 dias do segundo turno. Nós sabemos que São Paulo está no escuro há 3 dias por conta do descaso de Ricardo Nunes. E nós precisamos garantir que Guilherme Boulos e Marta Suplicy cheguem ao poder, valorizando a vida, o meio ambiente, os direitos humanos e a construção de uma São Paulo melhor para todos nós. É 50 na cabeça, tanto com vocês e vamos pra cima! Pois é, vocês não entenderam errado. De um lado a gente tem o Ricardo Nunes jogando a culpa praticamente no ministro, e do outro a gente tem o Boulos jogando... Boulos não, a galera do Boulos, mas como o Boulos publicou, entre aspas, Boulos tá no meio, que tá jogando a culpa no Ricardo Nunes. E quem é que tá falando a verdade pra você agora? Será que isso é culpa do prefeito ou é culpa do estado? Ou será que é culpa da federação? Pois é, galera, dessa vez é o Ricardo Nunes que tá falando a verdade, sabe por quê? Isso aí é culpa, é literalmente obrigação do governo federal e principalmente do Ministério de Minas e Energia, principalmente das empresas como a Agência Nacional de Energia Elétrica e a Eletrobras. Ah, mas Alessandra, prova então que é verdade. Bora lá, ler para vocês. Artigo 21 da Constituição Federal de 1988. Compete à União essa competência de abranger a geração, transmissão, distribuição de energia elétrica regulamentada em nível federal. Então, simplesmente, o Ricardo Nunes tem um pouquinho de culpa, sim, que ele poderia ter feito uma cobrança ainda maior, mobilização ainda maior, principalmente quando ele tem várias pessoas extremamente fortes do seu lado, por exemplo, Tarcísio de Freitas, e outro exemplo é o Bolsonaro e o Kassab. Então, se ele quisesse chegar lá e falar assim, bom dia, Lula, resolve a energia, ele conseguia fazer. Foi assim um pouquinho de falta de bater em cima para resolver as energias de São Paulo. O que acontece? A Entel, que é a empresa que praticamente distribui energia para grandes pedaços do Brasil, por exemplo, Goiás, Rio de Janeiro, propriamente São Paulo, ela tem um contrato firmado com a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL. Praticamente essa empresa que é particular, privada no caso, ela tem um contrato feito junto com a empresa brasileira, ou pelo menos um dos setores que a gente pode falar assim de administração brasileiro, com essa parceria da empresa privada. Então, praticamente, o governo federal paga essa empresa para fornecer energia para todo mundo. E o problema de São Paulo é que aconteceu exatamente o quê? A empresa foi paga, tinha que resolver o problema, deu o apagão, mas ela estava lá praticamente fazendo absolutamente nada. Os carros, que eram os caminhões, no caso, para resolver esse problema dos apagões que aconteceu, de poste caindo, de muita coisa, eram para estar na rua circulando e resolvendo o problema, já que elas são pagas pelo governo federal. Porém, eles estavam parados, não fazendo nada e resolvendo muito aos poucos essa situação. Agora você me pergunta, será que isso é proposital? Será que isso aí foi pensado para que pegasse mal pro Ricardo Nunes? Porque um problema é grande. Tá todo mundo pensando que a culpa é do Ricardo Nunes de não conseguir resolver o problema da energia em São Paulo. Só que não é assim que as coisas funcionam, tá? É federal. Então, assim, a federação que toma conta repassa para São Paulo e São Paulo faz a administração. Porém, uma coisa é quando a gente fala assim, outra coisa é o que chega na boca do povo e praticamente como as pessoas vão entender por que a energia da casa delas caíram e até agora não foram resolvidas. Ainda tá lá sem energia. Isso é uma coisa, isso é outra coisa. Aí você pega, o Boulos vê essa oportunidade, fala, galera, olha aí, a galera, todo mundo militante ali, falando, olha, é culpa do Nunes. Não é culpa do Nunes. Isso a gente tem que dizer, mas é um palanque político muito grande que vai atrapalhar a vida do Ricardo Nunes. Por quê? Porque Boulos é deputado federal, Boulos não é prefeito de São Paulo. E, obviamente, ele vai jogar essa bomba pra quê? Falando, olha, sua energia tá ruim porque você tem aí um prefeito que é incompetente e não fez sua energia voltar. Só que não depende do prefeito, mas poucas pessoas sabem. E muitas pessoas podem deixar de votar no Ricardo Nunes por conta dessa eventualidade que aconteceu em São Paulo. Então, isso vai ser um palanque muito grande agora nos debates. E sem contar que vai ser também uma coisa que vai
acabar com a imagem do Ricardo Nunes se ele não souber resolver isso da maneira mais rápida possível e de uma maneira que deixe o povo bem pacífico e faça com que as pessoas entendam que realmente não é culpa dele. Mas até lá já rolou muita água, já vai ter gente xingando o Ricardo Nunes e o escambau, vocês vão ver isso acontecendo. Mas é isso. Outras coisas que me impressionam muito sobre a Prefeitura de São Paulo, querido, é o Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos me impressiona. Primeiro que quando a gente vê assim nos debates dele uma frase que não vai de acordo com ele, é lamentável que você diga uma coisa dessa. Tudo que é contra Boulos chega essa frasinha lamentável dele. E outra coisa o que ele fala praticamente não é muito verdade. Então dá uma olhada aqui. Olha esse discurso que o Boulos diz e eu vou te lembrar de uma coisa que aconteceu na campanha dele. Digo aqui com o maior orgulho que quem levou a gente para esse segundo turno foi a periferia de São Paulo. Ah, tá. Sei, ele tá falando dessa periferia aqui, né? Boulos vence na maioria dos bairros ricos de São Paulo. Essa periferia que elegeu Boulos, com certeza. Eu não sei se vocês sabem, mas também já fizeram pesquisa sobre isso, que a galera que é mais pobre não tem coragem de votar no PT. Principalmente no PSOL, tá? Por que eu falo PSOL? PSOL de Guilherme Boulos. Gente, o Manifesto Comunista, essa galera que defende que Cuba é um país bom e defende as maiores atrocidades de todas, tenta implantar isso na cabeça de uma pessoa que é mais pobre. Só que a pessoa olha isso e fala, cara, isso é uma utopia, vocês estão doidos, vocês estão delirando. E as pessoas que compactuam com essa ideologia maluca, que eu não sei de onde que surgiu, o que deu na cabeça de um cara falar, pô, deixa eu escrever um negócio aqui chamado O Manifesto Comunista, como deixar a sociedade igual. Sinceramente, eu não entendo o que deu na cabeça dessa pessoa. Primeiro, porque se a pessoa vivesse isso, já era uma coisa que justificava. Mas Karl Marx não vivia. Abandonou os filhos, dependia da esposa. Resumindo, era um inútil. E a esquerda adora idolatrar esse tipo de pessoa, pelo visto. O que acontece é que para uma pessoa mais pobre, isso daí é uma coisa que ela já sabe que não vai acontecer. E ela prefere votar em alguém que traga resultados para ela e que realmente mostre o que pode acontecer, o que pode mudar no Brasil, ou então na cidade que ela praticamente vive. E muito ao contrário da galera que vive numa utopia, que diz que praticamente depedrar um prédio da Fies não era nada, que acha que Cuba é um governo bom. E para você não me processar, Boulos, se algum dia você ver esse vídeo, queria mostrar suas próprias falas. Na fachada da Fiesp é muito pouco. Continuar ocupando terra, sim, mas além de ocupar terra, nós queremos ocupar esse poder. Agora nós queremos ter a caneta na mão. Chega do tempo de obediência, agora é tempo de Brasília. Nós vamos dizer em alto e bom som quem são os vagabundos. Cuba é ditadura ou não? Não, não é uma ditadura. Não é. E esses são os candidatos para a Prefeitura de São Paulo. Meus parabéns para você que colocou Boulos no segundo turno e acredita que Cuba é um lugar bom. Meus parabéns. Já pode preparar as suas malas e se mudar para lá, porque provavelmente aqui no Brasil o comunismo não vai ganhar, não. Mas é isso, pessoal. Daqui a pouco eu trago mais vídeos, mais coisas para vocês, trazendo mais polêmicas. E a melhor de todas vai ser pro vídeo das 10 horas, onde o Pablo Marçal recebeu uma ameaça, bem tranquila, bem light mesmo, sabe? O cara só disse, eu tô preparado, pode vir. Se prepara que a gente vai trazer umas coisas bem loucas pra vocês daqui a pouco, tá? Beleza? Até então às 10 horas.